Internacional da Mulher nasceu da luta de operárias no final do século XIX e início do século XX por melhores condições de trabalho e justiça salarial. Em 1975, a ONU oficializou a data, transformando o dia 8 de março em um símbolo mundial da resistência feminina. Uma data de celebração, mas, acima de tudo, de luta. Em pleno 2025, será que essa igualdade já foi alcançada? Elas conquistaram espaço, romperam barreiras, transformaram a sociedade, mas ainda são minoria onde as decisões são tomadas. Aqui em Aracaju, em 170 anos de história da Câmara Municipal, apenas 27 mulheres foram eleitas vereadoras. Hoje são 4 trajetórias, 4 vozes e uma missão: transformar a política em um espaço onde todas possam ser ouvidas. Primeiro, eu sou fruto de uma família e de uma educação e de uma sociedade em que tive uma influência direta de muitas mulheres, começando pela minha mãe, que foi uma mulher que conquistou a autonomia dela, uma mulher que batalhou muito contra o machismo dentro da próprio lar, dentro da própria casa, enfrentando para aprender a dirigir, para poder tirar sua carteira de motorista, tendo o seu próprio trabalho, e que me orientou muito a trabalhar, estudar para ter autonomia e independência. Então é a minha grande referência. Para além da minha mãe, as professoras, a educação que eu tive, por mais que se tentasse, tivesse um currículo, porque eu me criei e estudei dentro do processo da ditadura civil, militar e empresarial brasileira. Mas dentro disso eu tive professoras importantíssimas, que não baixava a cabeça, não era subserviente a uma política autoritária. E isso me ajudou muito. Além de tudo, a minha participação direta desde os 14 anos em movimentos de luta, porque inconformada com o processo de desigualdade e de interdição nossa, né, de proibição, que eu cresci num período muito difícil, os anos de chumbo, né? Então eu tive que reagir com outras jovens da minha idade a lutar por uma sociedade livre. Na família já teve alguma mulher, que no caso era a minha tia, a saudosa tia Djalma, que era esposa do comandante na época do bombeiro, Antônio Oliveira, que a gente escutava desde criança algumas histórias sobre ela na política, incentivando, no caso, o meu tio, que era o político. Mas, na verdade, quem me fez levar ao caminho que hoje eu trilho, a maneira como eu chego às comunidades, a maneira como eu dirijo ao povo, foi a saudosa Maria do Carmo, que para mim é o exemplo maior de mulher na política do nosso estado. Eu acho que toda mulher, quando ela se dispõe a estar em cargos altos, né, em cargos que muitas das vezes antigamente era impossível para nós, essas mulheres têm toda a minha admiração. Isso é de fato. Mas é claro que a gente tem grandes inspirações, mesmo não sendo, vamos dizer assim, da área política, mas inspirações realmente de vida, né? Que é minha mãe, minha avó, que sempre me inspirou e me deu credibilidade, vamos dizer assim, sempre acreditou no meu potencial. Então isso é muito importante, porque quando a gente cresce em uma base familiar, onde as pessoas acreditam realmente no seu potencial, acho que a gente só tende a crescer, tanto como pessoa, quanto como profissional na área que nós desejamos aí galgar. As mulheres da minha família são mulheres muito fortes, mas se eu precisar mencionar mulheres no ambiente público que sempre foram fontes de inspiração para mim, internacionalmente falando, eu posso falar de Margaret Thatcher, que é uma mulher que representa tudo que eu acredito na política, uma mulher conservadora, forte, que sempre teve muito poder em colocar aquilo que ela acredita para frente. Eu posso mencionar também a nossa saudosa Maria do Carmo, que sempre foi uma mulher com um olhar social muito grande, que sempre olhou para aqueles que são mais vulneráveis e sempre cumpriu com o seu papel na sociedade enquanto política. Então acho que essas são as duas grandes referências como mulheres públicas que eu tenho hoje. Eu acredito que ainda temos que avançar mais. Temos que as mulheres têm que ocupar mais espaços, que ainda está um pouco restrito. A exemplo aqui da Câmara Municipal, nós somos em 26 vereadores, onde só 4 mulheres
conseguiram ocupar a vaga. Então eu acho que quanto mais nós mulheres nos unirmos para que a gente propague o papel, a importância nossa na vida pública, eu acho que a gente vai conseguir trazer cada vez mais mulheres para o nosso lado, para o nosso parlamento. Eu entendo que naturalmente alguns espaços e algumas atividades elas são majoritariamente masculinas, até por uma questão de interesse mesmo. Se nós formos, por exemplo, a uma sala de aula de engenharia civil, nós vamos encontrar majoritariamente a presença masculina ali. Então eu acho que é um trabalho muito importante de nós mulheres na política que hoje estamos e tivemos essa oportunidade de ocupar esses espaços públicos, de incentivar o interesse das mulheres nesse papel político que é tão importante para a nossa sociedade. O papel é muito importante nosso para esperançar, para criar, continuar dizendo às outras mulheres e construindo com outras mulheres a condição para que elas cheguem ao poder. Hoje nós temos no parlamento brasileiro em torno de 20% que são mulheres, é um número baixíssimo. Então nós precisamos cada vez mais de ter mulheres professoras, trabalhadoras domésticas, lideranças de movimentos sociais, mulheres negras, mulheres indígenas, ciganas, mulheres de todos os perfis, né, da classe trabalhadora que luta por uma sociedade justa, por uma sociedade que a gente possa construir ao lado dos homens. Eu acho que a gente vem conseguindo ganhar bastante espaço nos últimos anos e principalmente quando se trata de jovens, né? Graças a Deus a gente conseguiu aí nessa legislatura ser a vereadora mais jovem da história de Aracaju. Então isso traz uma responsabilidade e uma honra muito grande, né? De você, além de estar representando grandes mulheres, você está representando a juventude. Então é representatividade demais, mas eu acredito que a gente vai ter muito direcionamento, muita coerência e, claro, acreditando sempre que as mulheres elas devem estar em espaços cada vez maiores. Isso é muito importante. A Câmara de Vereadores hoje é a nossa casa representativa, que representa os interesses da nossa sociedade, do povo de Aracaju, e tem um papel fundamental em fazer justamente esse papel de levantar novas lideranças, novas mulheres, sendo uma fonte de inspiração para outras mulheres que entendam que através das suas vidas elas também podem fazer a diferença. A Câmara, na verdade, tem um papel primordial, que é justamente fazer essa ponte entre legislatura, entre executivo e a população, mas principalmente em relação às mulheres, né? Porque muitas das vezes, infelizmente, ainda tem vozes que são invisíveis. Então nós temos esse papel importante de dar voz às mulheres. Nós somos 4 mulheres nessa legislatura, então a gente vem conseguindo alcançar muita coisa, mas ainda falta também chegar a muitos espaços e a muitos lugares. Nós tivemos a primeira prefeita mulher, então isso já foi um passo muito importante e primordial para nós como mulheres. Então, cada vez mais a gente vai continuar buscando ter esses espaços, com certeza, e a Câmara ela é um fator essencial nisso tudo. É conscientizar, principalmente aos nossos colegas vereadores, a importância do incentivo na mulher em todo que é programa de políticas públicas. Políticas públicas hoje, ela tomou uma amplitude que já é notório, já é vista por todos nós no campo feminino. Hoje ela já tem programas específicos, as políticas públicas voltadas para o público feminino é de grande relevância, é de grande importância e eu vejo que cada dia mais só crescem, só valorizam nós mulheres. Primeiro, ter mulheres como nós na Câmara é muito importante para discutir e a Câmara, o conjunto que compõe esta Casa Legislativa, reconhecer que existe um machismo e um racismo estrutural na nossa sociedade. E a partir daí, nós desempenharmos nossa função aqui, abrindo cada vez mais essa Casa Legislativa para que outras mulheres façam parte dela por meio das audiências públicas, trazendo as suas demandas em sessões especiais, garantindo através da votação do orçamento para que as mulheres estejam presentes no orçamento público, na defesa da sua segurança. Quem conhece Tânata da Ecoterapia sabe que a nossa maior bandeira é as pessoas com deficiência, as mães atípicas, e
nós já tomamos essa iniciativa, né, que é justamente oferecer suporte psicológico para todas as mães atípicas, não só em Aracaju, como no estado, de forma totalmente gratuita. A gente sabe a sobrecarga que essas mães têm diariamente, que não tem rede de apoio, rede de suporte. Então nós estamos sendo aí essa mão amiga realmente, ofertando esse suporte psicológico. Então pode ter certeza que nós estaremos aqui lutando incansavelmente pelo direito dessas pessoas, mas principalmente e também para que essas mães elas se sintam incluídas e se sintam vistas realmente. Na legislatura anterior, tivemos projetos aprovados muito importantes. Um deles foi o dossiê da mulher aracajuana. Nós também tentamos estabelecer cada vez mais o acesso das mulheres vítimas de violência dentro dos recursos do orçamento para a Lei Maria da Penha. Embora nem sempre a gente consiga ter muito sucesso. Mas nessa legislatura nós precisamos continuar exigindo que a Prefeitura implemente os projetos que nós já aprovamos e temos, com certeza, outros projetos que poderão impactar na garantia dos direitos das mulheres. Como mãe, eu não poderia deixar de olhar para as mulheres, mães, na maternidade, muitas vezes vulneráveis, abandonadas. Então eu tenho um projeto que irei desenvolver junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social, onde nós criaremos um programa de atenção a mulheres gestantes durante todo o puerpério, todo o pré-natal, um acompanhamento desde acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, até a preparação do enxoval do seu bebê, o convencimento ao não aborto de muitas mulheres que se encontram numa situação difícil, de abandono e de rejeição. Nós também temos um projeto que prevê a isenção do IPTU para mulheres, para viúvas de ex-combatentes militares, como uma forma de honrá-las e honrar a memória dos seus ex-companheiros, dos seus companheiros já falecidos. Durante a nossa campanha, uma das bandeiras que foi divulgada entre a população é a criação de um programa para mulheres que possa fortalecer as ações voltadas à promoção da autonomia financeira de mulheres em situação de violência, proporcionando qualificação profissional, geração de emprego e renda e a inserção no mercado de trabalho. Que outras mulheres jovens e de todas as idades possam se levantar na defesa do que realmente importa, de uma política honesta, valores e princípios que fundamentam a nossa sociedade. Deixo aqui uma mensagem para todas as mulheres, assim como eu, que não desistam dos seus sonhos, que vão à luta, porque nós, mulheres, somos capazes de muito mais. Nós que somos mulheres, somos guerreiras, somos batalhadoras. Às vezes a gente, para conseguir alguns espaços, precisamos lutar um pouco mais, mas se Deus nos deu a capacidade, é porque Ele sabe que a gente vai conseguir chegar aonde a gente quiser. Nós somos como água e quando a gente se encontra, a gente cresce, a gente não para e vamos fazendo vários percursos. Eu sou uma dessas mulheres, eu sou uma de você que poderá estar aqui no futuro próximo. Aracaju, assim como o Brasil, ainda precisa avançar para alcançar a igualdade de gênero. Mas histórias como a dessas mulheres mostram que estamos no caminho certo.